Olá, meus amados. Hoje, dia 6 de julho de 2022, quarta-feira da 14ª semana do tempo comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Então, aqui vemos a escolha dos 12 apóstolos. Então, entre os discípulos, Jesus tinha ali pelo menos 72 discípulos, como nós sabemos. Então, desses 72, Jesus, os outros evangelistas falam que o Senhor passou a noite toda em oração e escolheu os 12. Mas o que é interessante aqui, que Mateus fala que o Senhor chama os 12 e deu-lhes poder para expulsar os demônios maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. O que quer dizer isso? É a mesma coisa que Jesus fazia, o mesmo poder que Jesus tinha como Deus, agora ele transmitia também para os 12 apóstolos. Então nós vamos notar que esses homens começarão depois, principalmente após a ascensão de Jesus, depois de Pentecostes, quando eles começarem de fato a anunciar o evangelho, que a gente vai ver que aqui eles ainda não começam com o anúncio do evangelho. O que é o anúncio do evangelho? É anunciar que a salvação está em Jesus Cristo e que ele é o Filho de Deus enviado ao mundo para a salvação do mundo. Esse é o anúncio do evangelho, a boa nova do evangelho. Mas eles vão começar lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê depois de Pentecostes, que eles começam a pregar a palavra de Deus com poder, ou seja, curando e libertando com essa, vamos dizer, esse poder dado a eles pelo próprio Senhor. E aí apresenta aqui São Mateus os 12 apóstolos. Então, em primeiro lugar, vem citado Simão, chamado Pedro, que também é chamado de Cefas, que é o nome em aramaico. Eu explicava domingo. Cefas é uma palavra aramaica que quer dizer Pedro ou pedra, é a mesma palavra. Então, em primeiro lugar, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, depois Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Então, esses 4 são pescadores. Se você olhar o início do evangelho aqui de São Mateus, você vai ver que Jesus passa ali no Mar da Galileia e chama os 4. Eles foram os primeiros a serem chamados, talvez por isso os primeiros a serem citados, mas Simão, Pedro, porque estava à frente de todos, o Senhor colocou à frente de todos os apóstolos. E aí continua, Filipe e Bartolomeu, Bartolomeu também é chamado de Natanael, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, que é o evangelista, que também é chamado pelo nome dele, vamos dizer, o primeiro nome dele, que São Lucas e São Marcos nos trazem, que é Levi. Depois nós temos Tiago, filho de Alfeu, que é o Tiago menor, tá? Que é parente de Jesus. E temos o primeiro Tiago, o filho de Zebedeu, que é irmão de João, é o Tiago maior, ou seja, é o mais velho. Então, Tiago menor, filho de Alfeu, que é parente de Jesus. E Tadeu, que é Judas Tadeu, que é o santo São Judas Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor. O que é interessante aqui? E o texto diz, vou terminar aqui, Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. A gente vai ver quais são as recomendações. Mas o que é interessante nesse grupo dos 12, gente? Não sei se você prestou atenção, Jesus escolhe
cada um dos apóstolos com um jeito próprio que eles têm. Como eu disse, os 4 primeiros são pescadores. Depois a gente tem aqui um cobrador de impostos, que é Mateus, que era um pecador público, era um publicano, né, um cobrador de impostos, como eu disse. Depois a gente tem Simão o Zelota. Quem eram os zelotas? Os judeus eram divididos, vamos dizer, a casta judaica, podemos dizer assim, religiosa, era dividida em 3 grandes grupos, que eram os fariseus, os saduceus e os zelotas. Os fariseus eram aqueles mais fiéis à lei de Moisés e que acreditavam em anjos, em demônios, em ressurreição. Os saduceus eram uma parte mais intelectual, não acreditavam em quase nada espiritual, vamos dizer assim. Não acolhiam as tradições que, por exemplo, como eu disse, os fariseus acolhiam, mas eles não. Então, eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios, os saduceus não acreditavam na ressurreição. E depois os zelotas, que eram um grupo mais político, que queria tomar as armas para poder mandar Roma embora e deixar Israel livre de todo o domínio romano. E, por fim, o traidor, que é Judas, que alguns dizem também que ele tinha uma ligação com os zelotas. Fato é que a gente nota que Jesus não escolheu todo mundo assim perfeitinho, gente já boa, já de caminhada, gente que não vai precisar, não, eles vão precisar ser corrigidos pelo Senhor quantas vezes? O Senhor vai precisar ensiná-los. Tanto é que você vai notar agora que as recomendações que o Senhor dá a eles são bem específicas, bem claras. O que o Senhor diz? Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Por quê? Porque não era momento de anunciar nem para os samaritanos nem para os pagãos. Então o Senhor fala, não perca tempo, agora não é momento para isso. Qual é o objetivo de vocês? E o Senhor fala, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, em primeiro lugar, vocês vão a Israel. Depois vai ter o momento de anunciar para os pagãos, vai ter o momento de anunciar para os samaritanos. Então, esse primeiro momento que vocês vão fazer este anúncio. E aqui o que é interessante, Jesus envia, e eu já expliquei para vocês que a palavra apóstolo, a tradução do grego para o português bem literal é enviado, vem do verbo apostelo, que é enviar em grego. Então o Senhor envia, por isso que eles passam a ser chamados, no começo Mateus os chama de 12 discípulos e agora já fala 12 apóstolos, porque eles foram enviados. Então, e o Senhor dá essa instrução muito específica. Então, vão as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, vão anunciar ao povo judeu. Depois vamos anunciar no momento propício aos samaritanos e também aos pagãos. E o que o Senhor pede? Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Só isso. Eles ainda não vão falar do evangelho, como eu disse, o anúncio do evangelho é a encarnação e a salvação que nos dá Jesus Cristo pelo seu sangue derramado na cruz. Então aqui são bem específicas as instruções que o Senhor dá. E o que é interessante, é que eu quero terminar, é que quando às vezes a gente olha para as pessoas da igreja, nós queremos cobrar uma perfeição que nem os apóstolos tinham. Quando Jesus morreu, ninguém ficou aos pés da cruz, só João, porque Nossa Senhora arrastou. Jesus passou a noite inteira, orou, escolheu, e vou dizer que Jesus escolheu mal, que Jesus os formou mal. Não, muitas vezes é covardia ou desobediência da parte deles, porque o Senhor alertou, o Senhor avisou e eles, na hora, correram. Então, exigir uma perfeição, uma santidade perfeita das pessoas que estão na igreja é injusto. Elas estão caminhando, devem buscar, sim, com toda a força da sua alma, fazer a vontade de Deus e buscar realmente uma conversão verdadeira e profunda. Mas não quer dizer que estão preparados. Como eu disse, aqui o Senhor escolheu 12, e como eu disse, escolheu pescadores, escolheu cobrador de impostos, escolheu zelotas, escolheu um até que foi o traidor. E lembremos que Pedro não traiu, mas Pedro negou o Senhor. Mas, como eu disse, a diferença entre Pedro e Judas é que Pedro acreditou na misericórdia e Judas, infelizmente, não. Então, que nós também, diante das nossas mazelas, das nossas dificuldades humanas, das nossas quedas, que nós acreditemos sempre na misericórdia do Senhor e não fiquemos parados na nossa miséria humana.
Senhor, obrigado de forma especial por esses apóstolos, estes homens que, como Israel foi iniciada com 12 tribos, a nova Israel, a igreja, iniciou também com 12 homens, esses 12 apóstolos que nos transmitiram a fé em Ti, a salvação em Jesus Cristo. Senhor, obrigado porque nós comungamos desta fé apostólica. Nós vivemos, até hoje a igreja transmite-nos a fé apostólica, aquilo que eles viveram, deixaram escrito e ensinaram, e que nós hoje ainda nos alimentamos desta pregação, deste ensinamento, que o Espírito Santo cada dia mais confirme no nosso coração, colocando em nós o desejo de seguirmos fielmente aquilo que o Senhor transmitiu através dos apóstolos. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão, suplica por nós, suplica de forma especial pelo fim desta pandemia e pela paz mundial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.